Vamos direto ao ponto. Nessa nossa análise de hoje, o nosso foco vai cair exatamente sobre a estrutura técnica de um artigo científico. A gente vai destrinchar aquele miolo do trabalho acadêmico, sabe? Vamos mergulhar fundo nas seções de material e métodos, resultados, discussão e conclusão, além de dar aquela revisada essencial nas normas ABNT. Essa é uma explicação desenhada para trazer clareza total à sua escrita, tudo com base no material super prático desenvolvido pelo professor Adriano Tech e pela professora Lilian Pereira. A ideia central que vai guiar a gente aqui é muito simples, mas muda o jogo. Pensa no artigo científico como se ele fosse um organismo vivo. Igualzinho ao ser biológico, cada seção ali dentro tem uma função que é única e absolutamente vital. Se um órgão tenta fazer o trabalho do outro, bom, o organismo inteiro entra em colapso. Para garantir que o seu texto faça sentido e seja coerente, cada parte dele tem que cumprir o seu próprio papel sem invadir o espaço do vizinho. E para mapear essa estrutura, a gente vai passar por 5 passos fundamentais. 1. Material e métodos. 2. Apresentação dos resultados. 3. A discussão dos dados. 4. Conclusão do artigo. E, finalmente, 5. Normas ABNT e citações. Então, bora começar. Seção número 1. Material e métodos. A base do estudo. Pensa nessa etapa como o sistema esquelético do seu organismo. É ela que sustenta literalmente tudo. É aqui que o seu rigor científico vai ser testado, porque você precisa detalhar exatamente como a pesquisa aconteceu. Para a metodologia ser realmente forte, ela tem que responder de cara essas perguntas aí na tela. Qual foi o tipo de estudo, quem participou, quais foram os instrumentos, como os dados foram coletados e analisados. Detalhar tudo isso é o que garante que a pesquisa sobreviva no mundo real, porque permite que qualquer outro cientista consiga replicar o seu experimento no futuro, passo a passo. E aí chegamos na seção 2, apresentação dos resultados, os achados objetivos. Olha, aqui a lealdade aos dados tem que ser total. O foco agora não é mais a execução lá dos métodos, mas sim mostrar o que a gente encontrou, de forma puramente objetiva. Os resultados precisam ser super fiéis aos números e observações que você coletou. Se você for usar uma tabela ou um gráfico, o único propósito deles tem que ser responder com precisão matemática ao objetivo central do estudo. E detalhe, zero juízo de valor nessa hora, tá? Apenas os fatos. Para você ter uma ideia, olha só a diferença gigantesca na prática. Imagina escrever "os resultados foram muito interessantes e mostraram diferenças importantes". Gente, isso não diz absolutamente nada, é vago demais. Agora, olha o modelo prático. Conforme a tabela 1, estudantes com acesso ao apoio institucional apresentaram maior taxa de permanência. Percebe como apontar direto para a tabela e dar o fato concreto constrói muito mais credibilidade? Na ciência, o dado concreto sempre vai engolir a suposição vaga. E é bom a gente ficar de olho, porque é muito fácil cair em algumas armadilhas aqui. Um erro clássico é começar a comentar e tentar interpretar os números no meio da sessão de resultados. Sério, não é hora para isso. A regra de ouro é: as tabelas mostram os dados brutos, e o texto só serve para guiar o leitor apontando as tendências mais importantes. Sem enrolação, direto ao ponto e sem poluição visual. O que nos leva à nossa seção 3, a discussão dos dados, interpretando as evidências. Se os métodos eram um esqueleto, a discussão é o cérebro do artigo. É aqui que a mágica acontece e a gente transforma aqueles números frios em conhecimento de verdade. A pergunta muda de "o que aconteceu" para "o que isso significa no contexto geral". A discussão serve para mostrar onde a sua descoberta se encaixa no mundo real e na literatura que já existe. E, por favor, resista à tentação de só ficar repetindo os números da sessão anterior, combinado? Escrever a discussão dá aquele frio na barriga, né? Mas olha, se a gente seguir esses 5 passos, vira um processo super lógico. Passo 1, retoma qual foi o grande achado. Passo 2, explica o que ele significa lá no fundo. Passo 3, bota ele para conversar com estudos que já foram publicados. Passo 4, mostra qual é a relevância real disso tudo. E passo 5, que é super importante, seja transparente e aponte as limitações da sua pesquisa. Nenhum estudo é perfeito, e reconhecer as fronteiras mostra maturidade acadêmica. Novamente, olha o abismo entre esses 2 jeitos de escrever. O mau exemplo só repete o resultado, soa super redundante, dá até preguiça de ler. Mas o modelo prático ali embaixo eleva o nível, ele propõe que isso impacta políticas institucionais, confirma que outros autores acharam coisas parecidas e ainda avisa: olha, isso é válido para essa universidade aqui. Tudo isso em uma frase elegante e super completa. Então, muito cuidado, para não pegar uma discussão que tinha tudo para ser brilhante e rebaixar ela a um resumo maçante de estatísticas. E talvez o maior perigo de todos seja a empolgação. Fazer aquelas afirmações grandiosas que os seus dados não têm fôlego para sustentar.
O famoso falar mais do que a boca. Fique sempre dentro do que as suas evidências garantem. Seguindo em frente, seção 4, conclusão do artigo, a síntese final. Aqui é hora de fechar a conta. Uma boa conclusão amarra a jornada inteira. E olha só, regra máxima: absolutamente nada de inventar dado novo ou puxar referência inédita aos 40 do segundo tempo. A sua atenção tem que estar totalmente focada em responder se aquele objetivo lá do começo foi cumprido, entregar a grande síntese do trabalho e deixar muito claro o que essa pesquisa traz de contribuição prática ou teórica. Nada destrói mais um trabalho incrível do que terminar com aquele clichê: o tema é muito relevante e precisa de mais estudos. Sério, evite isso. Uma conclusão forte tem que dar uma mensagem final impactante. Olha o modelo prático. Ele é direto, baseado apenas naquilo que foi construído no artigo e crava a ideia central sem gaguejar. Deixa a pessoa que está lendo com a certeza do que acabou de aprender. Para fechar na sua estrutura técnica, seção 5, normas habilité e citações. As regras de formatação acadêmica. Porque de nada adianta ter uma pesquisa fantástica se a gente tropeça nas regras do jogo, não é mesmo? Sem a formatação certa da ABNT, seu artigo não passa nem da primeira etapa de revisão de uma revista. A citação indireta, por exemplo, é o feijão com arroz. É quando a gente pega a ideia de outro autor, mas escreve com as nossas próprias palavras. A regra inegociável aqui: dar o crédito. Sempre coloque o sobrenome do autor e o ano. Se não fizer isso, a credibilidade vai pro ralo. Agora, se a ideia for transcrever literalmente, palavra por palavra, a citação direta curta entra em cena. Mas só para textos de até 3 linhas, tá? Como é um copia e cola autorizado, ele exige fidelidade total. É obrigatório colocar o texto entre aspas e, além do sobrenome e do ano, você precisa apontar a página exata de onde tirou aquilo. É isso que blinda o seu texto contra qualquer suspeita de plágio. E para dar suporte a todas essas citações que você espalhou pelo texto, a lista de referências lá no final funciona como os pilares da sua obra. Cada tipo de fonte tem uma arquitetura diferente. Um artigo de revista científica pede volume e página. Já um capítulo de livro pede a editora e por aí vai. O que não pode acontecer de jeito nenhum é citar alguém no texto e esquecer de colocar lá na lista final, ou colocar na lista e não citar. Tem que bater perfeitamente. Se fosse para resumir toda essa nossa explicação de hoje em uma regra de ouro, seria exatamente esta: cada seção tem um trabalho único. Se a gente tentar fazer com que a introdução mostre resultado, ou que o resultado tente interpretar dados igual à discussão, a estrutura desmorona. A introdução apresenta, os métodos detalham, os resultados expõem, a discussão interpreta e a conclusão finaliza. Dominar essa divisão é o que separa um texto amador de uma ciência de excelência. Quando a gente entende essa estrutura bem delimitada, transformar meses de pesquisa em um artigo de alto impacto deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira um processo metódico, muito mais tranquilo e seguro. É o rigor científico traduzido em palavras. E com isso em mente, fica aqui a nossa provocação final para você levar dessa análise. Como a arquitetura da sua próxima pesquisa vai ser desenhada a partir dessa visão puramente modular? Um grande abraço e até a próxima!